Olá pessoal, então este é o vídeo do corte e costura do nosso short Mauricinho, nosso short de verão 2024. Estou aqui com o meu linho na mesa e vamos mexer agora nesse molde da frente, que lá na aula passada, que foi da modelagem, eu esqueci de colocar uma folga a mais aqui para o elástico, que era de 1 centímetro, igual eu fiz nas costas. Vou pegar aqui o meu molde das costas para vocês lembrarem. Lembra que tinha o meu quadril, a quarta parte era 29,5, porém eu adicionei 1 centímetro a mais nesses 29,5, que ficou no total de 30,5. Vou esconder aqui essa folga do elástico, ou seja, daqui até aqui essa ponta tem 30,5, porque eu adicionei 1 centímetro a mais. Aí eu adicionei a mais esses 30 centímetros, esse 1 centímetro a mais e esquadrei até chegar aqui na barra, né? Então na frente eu tenho que fazer a mesma coisa, porque a minha frente aqui, ó, ela não pode ficar com 29,5, ela tem que ter 30,5 igual às costas, entenderam? Ou seja, o mesmo valor que der para vocês lá nas costas, por exemplo, você está fazendo tamanho P, que deu 26 de largura total. Então, na frente tem que ter 26 e nas costas tem que ter 26, entendeu? Então, aqui tem 29,5. E eu tenho que adicionar mais 1 centímetro, igual eu fiz lá nas costas, para ficar com 30,5. Então, é só, não tem segredo, é só adicionar mais papel aqui. Eu já até fiz, ó, esse branquinho aqui para vocês verem. Eu adicionei mais papel na lateral e coloquei 1 centímetro que estava faltando, para ficar um total de 30,5, tá? Ó, como ficou. Ou seja, então daqui até aqui tem 30,5, igual lá nas costas. E eu esquadrei aqui com a barra. Eu morri aqui no final, tá? Na barrinha. Então eu posicionei, ó, o meu molde no tecido. Estou utilizando 1 metro de linho misto, tá? Você pode usar tactel, pode usar brim leve, pode usar crepe, two-way, crepe new look, pode usar jeans. Qualquer tecido aí que não amasse muito, que tem um pouco de elasticidade, é bom para fazer esse short, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês. Com 1 metro você consegue fazer, ó, 1 metro de tecido, eu tô fazendo tamanho G. Com 1 metro você consegue fazer esse short, tá? E ainda se quiser adicionar bolso para as costas, ainda consegue aqui, ó, que vai sobrar essa parte aqui, né? Na verdade, essa aqui eu tenho que cortar 4 vezes. Pode ser que não sobre, né? Vou cortar ela aqui assim, ó. Então não vai sobrar, né? Quer dizer, pode sobrar aqui, né? Você cortar um bolso pequeno para as costas. Então com 1 metro você consegue fazer aí o seu short. Lembrando que eu vendo as modelagens industriais desse short do tamanho PP ao G3, até o tamanho aí plus size para vocês, tá? Vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, também nos comentários, para você entrar em contato comigo, caso queira já comprar os moldes prontos, né, em formato plotter, caso queira levar lá na gráfica e pedir para imprimir em tamanho real, e também em formato A4. Aí você imprime na impressora comum, papel A4, e monta o molde até formar esse molde aqui. Aí os moldes lá já vão com margem de costura, já está pronto para poder colocar em cima do tecido e costurar, tá? Lembrando aqui, eu vou adicionar 1 centímetro de margem em tudo, menos na barra e menos aqui em cima no elástico, porque nós já adicionamos lá na aula da costura, né?
A frente aqui é a mesma coisa, vou adicionar 1 centímetro em tudo, menos em cima, que já adicionamos, e menos embaixo, porque também já adicionamos. E o bolso, 1 centímetro em tudo, tá, pessoal? Só uma observação, aqui no molde, ó, como eu arredei a lateral, vou tirar aqui, como eu arredei a lateral por causa do 1 centímetro, o bolso ele volta para cá, ó. Ele vem para cá, tá? Ó, em vermelho que eu tô fazendo, ó. Ele vem para essa lateral aqui. Ou seja, o pique vai ser aqui, tá? Então vamos lá cortar. Então vamos iniciar o processo da costura. Primeiro eu vou fazer os piques, onde é a entrada do meu bolso, ó. O pique embaixo e em cima. Isso vai auxiliar a gente depois a montar o bolso. Faço a mesma coisa no molde do bolso, ó. Parei bonitinho os 4 pedaços de bolso e faço os piques para limitar, ó, demarcar a entrada do bolso, né? Entrada da mão. Agora eu vou tirar os alfinetes do molde e vou separar lado esquerdo e lado direito. Agora que já fizemos os piques, é só pegar uma parte do bolso, ó, uma folha somente, e posicionar pique com pique. Pique do bolso com o pique da parte da calça, ó, parte da frente. Posiciona bonitinho e coloca o alfinete para não sair do lugar, não escorregar, né? Vamos lá. Coloquei, ó, para não sair do lugar. Do outro lado a mesma coisa, tá, pessoal? Direito em cima de direito, ó. Uma parte do bolso, uma folha somente, você posiciona pique com pique. Parei as duas laterais da frente, que aí fica mais fácil, ó. Tá vendo que eu parei bonitinho? Aí você vai saber a altura dos dois. Para os dois bolsos ficarem na mesma altura, né? Não ficar um mais embaixo, o outro lado um mais em cima, senão fica feio. Aí, ó, pareia bonitinho um do lado do outro, coloca tudo certinho, na mesma altura. Ah lá, o final do bolso lá embaixo, olha. Tá tudo um do lado do outro, os dois. Então, ó, tá certinho. Tá vendo? Desse jeito é mais fácil, porque você pareia lateral com lateral. Coloco os alfinetes, né, no outro também, para não escorregar. E agora eu vou pegar uma caneta fantasminha, pode ser um giz de alfaiate também, e vamos marcar os piques. No mesmo lugar onde eu fiz o pique com a tesoura, eu faço com a caneta fantasminha, ó. Para eu saber onde é a entrada
do bolso, tá? Dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Faça o pique e nós vamos costurar de um pique ao outro com 1 centímetro de margem de costura, tá? Ó, de um pique ao outro, costure, retrocesso no início e no final. Vamos lá. Um retrocesso e costure. Este é um bolso embutido que fica muito bonito. Ele é embutido na lateral do short. Na aula passada eu esqueci de falar que ele é um bolso embutido na lateral do short. Porque como o nosso cos ele é junto, né? Ele não é separado. Aí não tem como fazer bolso faca. Aí a gente faz o bolso embutido. Aí agora no pique, ó, eu pego a tesoura e faço até encontrar com a costura, com o retrocesso que fizemos, tá vendo? Sem cortar o retrocesso, sem cortar a nossa costura, tá, pessoal? Bem no final, ó, do retrocesso, faz um pique até encontrar. Vou focar aqui a câmera para vocês dar uma conferida, ó. Vai até o finalzinho para a gente poder revirar esse bolso, ó. Vai até o final, sem cortar a costura. Feito isso, eu vou tirar os alfinetes para a gente dar continuidade no próximo passo, ó. Faço a dobrinha ali e viro pro lado do avesso, tá vendo? O bolso lá pro lado do avesso. Aí vai ficar desta forma. Só estou mostrando para vocês porque agora nós vamos fazer uma costurinha de pesponto nesse bolso para ele não ficar assim levantado, né? Essa costurinha é para prender a parte de trás ali, ó, e ela vai em cima do bolso, tá, pessoal? Um pesponto bem fininho em cima do bolso para prender essa abinha aqui, ó. Isso aí vai ajudar a assentar, né? A lateral, o bolso não ficar pulando para fora, entendeu? Então vamos lá. Retrocesso no início e no final, bem fininho em cima do bolso, prendendo a abinha lá do avesso, ó. Retrocesso no final, pronto. Isso aí já ajuda a assentar, tá? É opcional? É. Mas, se puder fazer, fica mais bonito. Aí eu viro lá pro lado do avesso novamente, ó. Que aí já fica mais assentado. Depois, se quiser passar um ferro quente, né, pessoal? Enquanto costura, vai ficar mais bonito ainda. Ó, só dando uma ajeitada, arruma bonitinho e pronto. Ela vai ficar com essa entrada aí de 1 centímetro, tá vendo? Isso aí já é o acabamento do bolso. Agora eu vou virar pro avesso, ó. Eu estou no avesso. E vou pegar a outra folha do bolso pra gente tampar. Coloca em cima, ó, e tampa. Sem segredo, né, pessoal? Agora eu vou colocar os alfinetes para não escorregar. Em seguida, costurar em volta e overlocar. Se você não tiver overlock, usa aí um zigue-zague, aquele ponto da casinha de botão, que é bem estreitinho, sabe? Ele é ótimo para não poder desfiar depois. Ó, coloquei os alfinetes, agora é só costurar. Aí no direito fica assim, ó, prontinho o nosso bolso. Mas vamos fechar ali o overlock no bolso para não desfiar, né? Fazer o acabamento. Aí eu estou mostrando o processo, né? Para o vídeo ficar mais completo, mostrar os detalhes para vocês. Porque é bem simples, só costurei em volta do bolso mesmo. E agora overlocar, né?
Overloca, e na parte de cima nem precisa overlocar, né? Eu overloquei mais porque para não deixar assim sem nada. Mas aí overloca em volta, ó. Que a parte de cima vai ficar escondido, né? A gente vai tampar ele com um cos. Mais pra frente vocês vão ver. Ó, passei o overlock em volta. Tirar ali a linha que ficou sobrando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas antes disso eu vou fechar ali, ó. Tá vendo? Na parte de baixo do bolso com a lateral. É uma costurinha de segurança. Então você vai costurar bem na pontinha, meio pezinho de máquina só para prender, sabe? Só para não sair do lugar. Costura embaixo e em cima também a mesma coisa. Faço uma costurinha de segurança com a lateral só para prender. Meio pezinho de máquina, só para ficar preso. E não atrapalhar a gente na hora que nós formos pregar as laterais, tá? Frente e costas. Então é por isso que a gente já prende, para não atrapalhar. Então já ficou pronto, ó, o bolso já tá pronto. Muito fácil, né? Muito simples esse bolso embutido na lateral. Aí eu testando ali, ó, colocando a mão. Então eu fiz de um lado, do outro vou fazer também, em off, para o vídeo não ficar tão cansativo, né? Porque vocês já aprenderam a fazer. Então vou trazer pronto. Aí, ó, trouxe pronto. Os dois certinho, e agora eu vou colocar direito em cima de direito, porque nós vamos costurar o gancho, tá? Ó, costura o gancho da frente, aproveita e pega o gancho lá das costas e costura também. Então aí eu já vou mostrar eu costurando o gancho, retrocesso no início e no final. Lembrando, se você não quer modelar esse short, prefere comprar, eu vendo, comercializo os moldes desse shortinho, tá? Do tamanho PP ao G3, até o tamanho plus size, em formato plotter e também em formato A4, que aí você leva para imprimir lá na gráfica ou imprime na sua impressora comum mesmo. E você terá aí os moldes já com margem de costura, tudo pronto para poder colocar em cima do tecido e já costurar, né? Aproveitar minha aula aí, ó, de costura, pegar e fazer vários shortinhos. Então, pessoal, eu fechei aí o gancho, tá? Da frente, agora eu vou fechar o gancho das costas, pra gente poder overlocar os dois já de uma vez, não perder tempo, né? Como nós colocamos margem de costura de 1 centímetro na aula de corte, então a gente tem que costurar este 1 centímetro, né? Retrocesso no final. Fechei os dois ganchos. Agora nós vamos overlocar. Overloca os dois ganchos. Se você não quiser fazer o zigue-zague, tem como fazer ele todo na costura inglesa também, que fica muito bonito, né? Um acabamento aí impecável. E você pode cobrar até mais caro, porque a costura inglesa ela é mais demorada, mas também ela é mais perfeita, né? Do que o overlock. O overlock aí ele foi inventado para quê? Para as grandes fábricas poderem fazer logo as peças e venderem mais rápido. Agilizar o serviço, né? Ó, então fechei o overlock nos dois ganchos. E agora eu vou pegar a minha parte da frente, pessoal, no direito, e vou dobrar o overlock para o lado, ó. Eu vou dobrar para o lado porque nós vamos fazer um pesponto em cima. Aí esse pesponto ele é obrigatório para reforçar a costura, tá, pessoal? Então faça aí o pesponto até embaixo, ó, de cima embaixo, e eu vou fazer duas linhas, vou fazer dois pespontos, uma linha do lado da outra. Vou mostrar para vocês como fica. Aí, ó, fiz duas costurinhas, uma do lado da outra. Quem vê de fora vai achar que é uma costura inglesa, né?
Só que não, ó, é o overlock dobrado pro lado e costurado, rebatido, né? Então ficou assim, fiz até embaixo, né, pessoal? E nas costas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar e vou rebater, fazer um pesponto. Só que eu vou começar do gancho pra cima, tá? Nas costas eu começo de baixo pra cima. Por que que eu faço isso? Pra na hora que eu juntar gancho com gancho, na hora de fechar a peça, frente e costas, os dois ganchos baterem, tá? As duas linhas de pesponto baterem. Aí, ó, se você quiser passar, pode passar também. A gente reforça a costura, porque se não reforçar, costurar abre fácil, tá? Primeira vez que a pessoa for sentar, ela já vai rasgar, já vai descosturar. Então, por isso que a gente reforça aí com essas linhas de pesponto. Aí agora eu já vou fechar as laterais, tá vendo que eu coloquei direito em cima de direito, frente em cima de costas? Ó, vai até lá embaixo, na barra, já coloca um alfinete certinho lá na barra, tá? E já vai distribuindo, ó, pra gente poder fechar as duas laterais. Vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, desse tutorial, se ele está sendo proveitoso para você, deixa um joinha para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido, tá? E comenta se você tiver alguma dúvida. Se inscreva no meu canal para aprender outras modelagens, aprender a costurar. Então, pessoal, ó, vou fechar as duas laterais, só que tem uma observação. Na hora que você fechar a lateral, tem que tomar cuidado com o bolso embutido que está na lateral, tá? Para você não costurar ele. Ó, o entrepenas a gente não costura agora não, é só as duas laterais. Tá vendo? Ali tem um bolso. Se você costurar o bolso que tá aqui dentro, ó, você fecha ele. Aí não tem como a gente colocar a mão. Então a gente vai ter que costurar só as duas laterais, tá? Da frente e das costas, tomando cuidado com o bolso. Ó, aí eu já trouxe pronto, já fechei, tá? Fechei a lateral e vou mostrar pra vocês no direito como fica o bolso, ó. A parte de cima ficou bem bonito, ó. Ficou bem fechadinho, gostei. Só que a parte de baixo, não gostei. Olha como ficou. Ficou aberto, ficou mostrando ali fiapo de linha. Tá vendo? Não ficou bom. Aí para arrumar isso, eu tenho que voltar lá no avesso. Ó, eu vou voltar lá no avesso e vou costurar um pouquinho mais para dentro. Que aí vai fechar aquele fiapo de linha que ficou ali embaixo, entendeu? Ó. Um pouquinho mais para dentro. Pega um pouquinho mais em cima, ó, e costura, ó, retrocesso no início e no final. Vou mostrar para vocês como que ficou essa outra costurinha que eu fiz para poder arrumar lá o bolso. Pega o dedo, sente, ó, onde que tá a entrada, entra um pouquinho mais e dá um retrocesso no final. Corta as linhas, né, pessoal? Ó, vou mostrar pra vocês o tiquinho de nada que eu entrei. Tá vendo? Um tiquinho de nada, mas que vai fazer toda a diferença lá no acabamento do direito do bolso, ó. Vou mostrar pra vocês agora, ó, como é que ficou limpinho, bonitinho. Tá vendo? Agora sim gostei. Vou fazer assim dos dois lados, as duas laterais, costurar e overlocar. Aí eu já trouxe overlocado, costurado as duas laterais, pra gente não perder tempo, né, pessoal? Ó. Agora no direito eu vou pegar as laterais e vou fazer a mesma coisa que o gancho. Vou pespontar, tá? Ó, o bolso aí funcionando bonitinho, ó, tá vendo? Ele fica embutido na costura da lateral. Fica lindo esse bolso, né, pessoal? Você pode brincar com cores também. Ó, quando passar no ferro quente, ele vai ficar imperceptível, ninguém vai saber que tem bolso aí. Aí, agora nós vamos dobrar o overlock da lateral, ó, dobra, porque nós vamos pespontar em cima, tá? Pra gente poder reforçar essa costura. Pesponta nas duas laterais. Aí eu já fiz o pesponto, ó,
Como eu fiz 2 linhas de pesponto no gancho, na lateral também eu passei 2 vezes, ó, pra ficar mais bonitinho, né? Toma cuidado com o bolso lá dentro na hora de pespontar a lateral para você não prender o bolso, tá? Agora eu vou virar a calça pro avesso novamente para a gente poder fechar o nosso gancho. Sem segredo, essa costura do short, né, pessoal? Ó, vou pegar o meio do gancho das costas com o meio do gancho da frente, meio com meio certinho, um em cima do outro, direito com direito. Agora vou colocar certinho, ó, até o final ali da barra. Coloca, pareia bonitinho, ó. Essa modelagem ela é perfeita, pessoal, não sobra, tá? E agora é só costurar e overlocar. Passa o acabamento que você quiser. A parte aí da entrepernas é a única que a gente não pesponta, tá? Ela fica só na costura e no acabamento. A gente não pesponta, por quê? Porque se precisar corrigir alguma coisa, você vai abrir aí na entrepernas, né? Se precisar apertar mais, entrepernas, tá? Então eu já gosto de costurar assim. Tem gente que gosta de pespontar, mas eu não pesponto. Então, pessoal, nosso short já está praticamente 50%, né? Ó, agora eu vou passar o overlock nas 2 bocas da calça. Nas 2 bocas da calça. Da calça não, né? Do nosso short, pessoal. Passa o overlock aí bem bonitinho dos 2 lados pra gente poder fazer a nossa bainha. Vamos lá. E se você está gostando desse vídeo, está sendo útil para você, deixa um joinha. Eu preciso muito do seu joinha para o canal crescer e o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Assim eu vou animar a trazer mais vídeos para você aqui, tá, pessoal? E eu vou ficar muito feliz e agradecido se deixar um comentário também. Deixa um coraçãozinho, uma carinha feliz, que já me ajuda bastante. Ó, aí eu vou terminando de passar o overlock em volta da boca da calça. Tira ali a sujeirinha, né? E nós vamos dobrar 2 centímetros, que é o que nós deixamos lá na modelagem. Lembra que na aula da modelagem nós deixamos 2 centímetros para a bainha? Então, temos que dobrar estes 2 centímetros. Se você deixar 4, dobra os 4, né? E assim sucessivamente. Vou ali já na emenda, ó, dobra 2, coloco o alfinete para não sair do lugar. Se você tiver dificuldade, pode alinhavar, tá, pessoal? Alinhavar demora mais, porém o serviço ele vai sair perfeito, impecável, bem feito, né? Não tem erro, ainda mais para quem tá aprendendo, é sempre bom alinhavar para fazer certinho. Não tenha medo, viu, pessoal? Se você é iniciante mesmo, não tenha medo de fazer essa modelagem da aula passada. Compra aí um TNT baratinho, né? R$3 um metro, R$4 um metro. Compra aí esse metro e faz esse shortinho, vê se vai ficar legal. Se ficar, já compra no tecido bom mesmo, que vai ser show, vai ser sucesso, tá? Ó, aí agora não tem segredo. Vou passar em cima do overlock para a gente poder fechar essa bainha simples. Se você não gostar dessa bainha só no overlock, coloca lá na sua modelagem 4 centímetros e dobra 2 vezes para dentro, né? Para não ter que aparecer overlock. Então aí você, com essa modelagem que nós fizemos, você pode fazer várias coisas, né? Não precisa ficar preso no meu modo de fazer, então você pode modificar aí, alterar do jeito que você quiser, tá, pessoal? Então eu fiz a bainha nos 2 lados, ó, do short. Vou até focar a câmera para vocês dar uma conferida melhor, ó, tá? Aí tá assim porque precisa passar, né, pessoal? Passa no ferro quente, vai ficar tudo vincadinho, tudo engomado, bonitinho. Então, pessoal, essa é a hora de vestir no corpo. Veste na pessoa e vê se a boca da calça vai ficar muito larga, tá? Se ficar muito larga, ó, tá vendo? Um bocão de boca, se a pessoa não tiver perna grossa, né? Se for fina igual a minha, aí vai ficar muito larga. Aí eu vou ensinar agora,
na modelagem apertar mais, né? Ó, lembra que na modelagem nós entramos 1,5. Ao invés de entrar 1,5 que é padrão, você vai entrar mais, entra 2, entra 3, entendeu? Ó, lá de cima até embaixo. Se você não assistiu a aula da modelagem, que foi a aula passada, entra lá e dá uma conferida. A gente entrou 1,5 na frente e nas costas. Mas se você ver que vai ficar um bocão muito grande, que é mais apertadinho na perna, entra mais, entra 2 centímetros. Aí pega a régua lá de cima, ó, do final lá do gancho e fecha, tá vendo? Ó? Tá vendo que a gente estreitou mais essa parte aí que eu tô riscando, a gente vai cortar fora. A gente estreitou mais a perna pro shortinho, ó, ficar mais estreito na gente, mais apertadinho, né? Então, vou até dobrar ali, ó, fingir que a gente cortou, né? Tudo é teste, né, pessoal? Então, você, igual eu falei, faça no TNT, né? Vê como é que vai ficar. Se eu fiz nas costas, na frente também eu tenho que fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Não esqueça disso. Se eu entrei 3 nas costas, na frente eu entro 3 e vice-versa, tá? Então vamos dar continuidade. Eu vou pegar o meu elástico, tá? E vou costurar. Coloca um em cima do outro e costura. A quantidade de elástico é a cintura menos 15%. Faz aí na calculadora. Mede a cintura da pessoa, coloca menos 15%. Aí vai ser o tamanho, o comprimento do elástico, tá? E essa modelagem eu estou trabalhando com elástico de 4 centímetros de largura. Ó. Costurei, tá? O elástico. Certinho, bem bonitinho. Quem adquirir as modelagens comigo lá no WhatsApp, já vai vir a ficha técnica certinho, falando a quantidade de elástico para cada tamanho, né? Então aí, pessoal, estou dividindo o elástico em 4 partes iguais, ó. Colocando o alfinete, que a gente não pode fazer pique no elástico, né, pessoal? Senão estraga o elástico. Aí, ó, dividi o meu elástico em 4 partes iguais. Tá vendo que o alfinete está em cada parte? 4 partes iguais. E agora nós vamos no avesso, ó, no meio das costas, colocar o alfinete. Cada alfinete é uma costura do short, tá? Eu tô falando calça, mas é short. Ó, o próximo alfinete vai para a costura da lateral. O próximo alfinete vai para a costura do meio do short, da frente. Coloca aí bem bonitinho. A gente divide o elástico, pessoal, em 4 partes iguais, porque o short ele é em 4 partes, né? Ó. E o último alfinete fica no último. Aí já, ó, a gente dividiu a elasticidade certinho em todo o short, tá vendo? Agora nós vamos fechar já no overlock, né? Pra já dar o acabamento e a gente já ficar livre. Então faz uma costurinha aí, ó, abaixa a agulha do overlock, estica e costura, sem cortar o elástico, tá, pessoal? E cuidado com o alfinete aí na faquinha do seu overlock. Sempre verificando se tá pegando o tecido embaixo, tá? Tem que pegar o tecido e o elástico. Se você for trabalhar com elástico maior de 5 centímetros de largura, aí lá na modelagem você tem que aumentar 5 centímetros também, tá? É igual eu falei lá com vocês na aula da modelagem. Aí, ó, eu vou dobrar o elástico para trás, ó, como se a gente fosse rebater ele, e vou marcar o furinho pra gente poder colocar, passar o cadarço, né, ou a cordinha. Então eu vou no olhômetro mesmo, né? Como diziam minhas professoras, vai no olhômetro, acha aí o meio certinho, faz um furinho de um lado, marcação, né? A marcação de um lado e faz a marcação do outro, tá? Onde vai ficar o ilhós. Nesse modelo aí eu tô colocando a cordinha para fora, né? Mas se você quiser colocar o ilhós para dentro também, tem gente que gosta de... Tem confecção que faz ele para dentro, a cordinha fica dentro, né? Do short. Então é a gosto, né, pessoal? Tudo é personalizável. Ó, faz bonitinho. E agora, pessoal, eu vou pegar o meu descosturador
e vou, se você tiver um furador aí, é bom também. Faz um buraquinho, tá vendo? Para ajudar a entrar lá no ilhós. Se você não tiver o ilhós, pode fazer como é que se diz? Um zigue-zague em volta do buraquinho, né? Que dá da mesma forma também. Faz o acabamento aí só para não descosturar mesmo. Aí, pessoal, eu vou pegar o meu ilhós, já posicionei lá no tecido. Lá no balancinho, ó, tá vendo? Coloquei ele, coloco no buraquinho que eu fiz com o descosturador, ó, encaixo e venho com a outra parte do ilhós, que é o acabamento. Vem por cima e faz a pressão, né? Para prender. Aí, ó, já ficou preso o ilhós. Faz no outro lado também a mesma coisa. E não tem segredo. Estamos finalizando esse short de verão 2024. Ó, coloca lá o ilhós macho no balancinho. Posiciona no buraco. Aí coloca o acabamento antes, né, e prensa. Para ficar certinho. Esse ilhós que eu estou utilizando é o tamanho 54. É o menorzinho dos ilhós, tá? Então, você pode usar o tamanho 51, que ele é um pouquinho maior, mas aí vai de gosto. É porque a minha cordinha ela é bem fininha, que eu vou usar. Então, esse aí, pequenininho, tá ótimo pra mim. Ó, então ficou dessa forma, certinho, bonitinho, né, pessoal? Foi no olhômetro mesmo, vocês viram que ficou, ó, perfeito. Na hora que a gente rebateu o cos, né, o elástico, vai ficar bem bonito. Aí eu peguei uma cordinha, isso aí é chama fio náutico de poliéster, né, poliamida, um trem assim. Aí eu já vou enfiar no buraquinho, ó, de uma vez, do avesso pro direito, já coloco dentro do ilhós, ó. Eu gosto de fazer dessa forma, tá, pessoal? Já rebater com ele já encaixado, com a cordinha já encaixada. Se você gosta de fazer o túnel depois, colocar a cordinha, aí também funciona da mesma forma, viu, pessoal? Então aí faça do jeito que você gosta. Aí eu já tô fazendo um nozinho na ponta, ó, para ele já não passar ali no buraquinho do ilhós. Pega a pontinha, como ali essa cordinha é plástico, né, poliéster, queima rapidinho, mas não queima ao ponto de ficar preto, né, pessoal? É só para poder encolher mesmo e não desfiar depois essa cordinha, tá? Aí a cordinha já ficou pronta, eu vou posicionar a cordinha lá no meio das costas, ó. Eu vou pegar, colocar bem no meio essa cordinha e vou dobrar o meu elástico, na largura do elástico, os 4 centímetros, e colocar o alfinete. Vou para a lateral e faço a mesma coisa, ó. Já faço assim, ó, com a cordinha. Lembrando que o bolso tá ali, nós vamos prender esse bolso também, tá, pessoal? Ó, dobra os 4 centímetros e fecha, tá, pessoal? Coloco o alfinete. Vou lá pro outro lado, ó, na outra lateral. Posiciona certinho o seu cadastro, sua cordinha junto com o elástico, ó, bem no meio. Fecha os 4 centímetros. Posiciona bonitinho, coloca o alfinete. Não tem segredo, pessoal, é um short muito fácil de fazer. Você que nunca costurou na vida, nunca modelou, se fizer da mesma forma que eu fiz desde o vídeo passado, que foi a modelagem, você vai conseguir fazer esse short, tá? Ó, e no meio da frente a mesma coisa. Posiciona bonitinho, ó, os dois cadastros, os dois cordinha, coloca no meio, fecha, coloca o alfinete. Porque agora nós vamos rebater este elástico. Vamos rebater a partir do meio das costas. Eu gosto de começar do meio das costas, né? Porque o retrocesso fica lá atrás, ninguém vê. Aí pega bem no meio das costas, lembrando que a cordinha tá ali, sem costurar a cordinha, tá, pessoal? Porque senão ela vai ficar presa, você não vai conseguir movimentar ela depois. Então nós vamos costurar em cima do overlock, tá? Tá vendo? A cordinha tá ali. Com o dedo mesmo você vai sentindo ela para não costurar em cima dela. Ela tem que ficar dentro ali, junto com o elástico.
Ó, faz um retrocesso bem pequenininho e vai costurando em volta do seu cos inteiro, sem segredo. E lembrando que tem o bolso solto ali, viu, pessoal? Nós temos que prender o bolso dentro do cos aí. Essa é a hora de prender o bolso no cos, para ele não ficar balançando lá dentro na hora que a pessoa vestir a peça, né? Ó, sempre com a agulha para baixo, ó, para não sair do lugar a nossa costura. Ó, o bolso ali, tá vendo que ele tá solto? Pega ele, coloca dentro do cos e costura. Vai arrumando, ajeitando bonitinho para ficar 4 centímetros mesmo, né? Que é a largura do elástico. Costura já prendendo o bolso, tá vendo, ó? Para ficar bem bonito, pessoal. Então, se você gostou dessa técnica, deixa um joinha para poder me ajudar. Se você está até agora assistindo esse vídeo, é porque você está gostando, está tirando proveito dessa aula maravilhosa. Deixa um joinha para me ajudar, que eu fico muito feliz e agradecido. Ó, aí nós vamos fazer em volta desse shortinho inteiro. Não tenha pressa, faça com calma que vai dar tudo certo, viu, pessoal? Se você não quiser colocar cordinha também, não precisa. Quantos shorts eu já fiz sem cordinha, sem cadastro? Fiz só no elástico mesmo. Então é a gosto, né, pessoal? Ó, vai costurando, vai fazendo. Estamos quase terminando o nosso short, 99% já pronto. Ó, a outra parte do bolso ali, ó, coloca lá pra dentro e fecha ele. Esconde ele dentro do cos. Vai ajeitando tudo bonitinho, sempre a agulha pra baixo na hora que você estiver ajeitando, né? Ó, minha agulha tá pra trás. Tá para baixo, aliás, né? Minha agulha tá para baixo porque na hora que eu estico o elástico, não sai do lugar a minha costura, né? Aí eu fiz, ó, em volta dele todo, tá, pessoal? Agora eu vou fazer uma costurinha em cima também, com 1 centímetro de pezinho. Essa costura serve para o elástico não enrolar lá dentro. Com o tempo de uso, de lavagem, o elástico começa a enrolar lá dentro, fica muito feio o short depois, tá? O cos, ele vai ficar muito feio. Então a gente já prende com essa costurinha aí, ó, com 1 centímetro de margem de costura, tá, pessoal? Então eu já vou trazer pronto para vocês verem como fica o shortinho com esta costura. Se você quiser fazer outras costurinhas, tá? Tomar cuidado para não costurar a cordinha que tá lá dentro. Então você vai sentindo com os dedos, tá? Então ficou pronto, pessoal, o nosso shortinho. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe um joinha para poder me ajudar, um comentário, se inscreva no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. Ó, no avesso como fica o bolso preso, tá vendo? No cos. Tudo embutido, tudo bonitinho. Muito legal, né, pessoal? Vou virar pro direito novamente e no direito vai ficar assim, tá? A boca do meu short ficou bem grande também, então eu vou consertar depois. Vou consertar no próprio short, tá? Aí depois, se eu quiser, eu conserto lá na modelagem. Já ensinei vocês a consertar, né? Se ficar muito larga a boca do short. Então você já conserta na modelagem e fica tudo certinho. Então vamos ver como vai ficar esse shortinho no corpo. Mostrei no início, agora eu vou mostrar no final também. Como vai ficar no corpo esse shortinho. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!